pessoa! Esse é mais um episódio do Pode Tranquilo. Eu sou a Beatriz Grau e hoje a gente está aqui com a nossa convidada, a Camila Borenstein, que vai bater um papo maravilhoso com a gente. Oi, Camila! Oi, muito prazer. Tô super animada. Vai ser incrível. Eu e a Camila preparamos um tema muito bacana para falar com vocês hoje, né? Falar aqui entre a gente e vocês nos ouvirem, na verdade, de uma coisa que a gente tem muito em comum uma com a outra. A gente se conheceu recentemente e percebeu que a gente tem isso na nossa vida. E antes da gente começar a falar do tema mesmo, Camila, se apresenta pra gente, conta um pouquinho quem que você é, qual que é a sua história, compartilha com a gente. Tá ótimo. Vou falar um pouquinho que acho que já vai dar pra ter uma noção do nosso tema, assim. Eu sou a Camila Borenstein, muito prazer. E hoje em dia eu sou fundadora, né, do movimento Luna Connections, que é um movimento de autoconhecimento feminino. E essa transição de carreira do que eu fazia antes, que eu era arquiteta, né, trabalhava com cenografia, para o que eu faço hoje, ela veio muito a partir de uma grande viagem. Olha só, uma viagem transformadora na sua vida, Nossa, né? completamente. Eu imagino. E esse é o tema, pessoal, desse episódio aqui do Pode Tranquilo. A gente vai falar sobre viagens e o impacto que elas têm na nossa vida, as transformações e os processos de autoconhecimento que vêm com cada experiência. Então, para a gente não ficar muito curiosa, já conta pra gente, Camila, como foi essa sua viagem que fez você largar a arquitetura e trabalhar com o que Foi. você trabalha hoje, cuidando de mulheres. Uau, essa é uma história assim que eu amo contar. Provavelmente quem me escutar e me conhecer já vai saber, porque eu realmente gosto de falar sobre o impacto que ela teve na minha vida, né? Então, bom, vou ter que voltar um pouquinho lá atrás, assim, pra contar. Uma recapitulada. Em 2018, assim, eu sempre gostei muito de viajar, mas eu sempre fui muito com um olhar mais de turista mesmo, né? Então, de ir pros lugares, ir nos lugares mais famosos, ou às vezes fazer aquelas férias que todo mundo tava fazendo. Perdão. Pode voltar? Continua, pode continuar. Eu sempre gostei muito de viajar e eu sempre fiz aquelas férias, assim, mais turistas, né? Então, como eu tinha as férias mais contadas, ia com as minhas amigas para os lugares mais famosos. E aí, em 2018, eu tive um momento, assim, de quebra da minha vida, que eu fui terminada de um relacionamento. Foi terminada, foi excluída da relação. Mas foi muito bonito, foi muito maduro, porque a gente terminou muito bem. Mas eu tava num modo mais automático na relação, porque eu achei que tava tudo certo. Até eu realmente ver que não tava e ter tido essa terminada aí. E assim, eu sou canceriana com ascendente lua em escorpião. Vixe, água. Não, pois é. E aí sempre foi tudo muito intenso. Muitas emoções. Muitas emoções. Então, nos outros namoros que eu já tive, quando eu terminava, eu achava que, meu Deus, eu nunca mais vou encontrar ninguém. Ai, minha vida acabou. Aí ficava lá um mês sofrendo, chorando, recapitulando. E aí, dessa vez, que foi em 2018, eu olhei para aquilo, para aquela situação, e falei, cara, o que eu posso aprender com esse término? Né? E aí, eu sinto que foi a primeira chavinha, assim, que mudou de consciência do que estava acontecendo, né? Ao invés de ficar ali naquele padrão, eu olhei para aquela situação de fora e vi, bom, ok, fui terminada, não tô mais num relacionamento, eu achei que estava tudo bem. Então, será que tá tudo bem na minha vida como um todo? E aí eu comecei a olhar para as outras áreas da minha vida. Na época, eu sou formada, né? Minha primeira formação foi arquitetura, eu trabalhava com cenografia e eventos. E era um trabalho que eu amava a minha equipe. Eu era gestora da equipe de arquitetura, a gente trabalhava com eventos super divertidos. Então, eu estava muito envolvida naquilo. Tão envolvida a ponto que eu não tinha muito tempo, assim, para minha vida pessoal. Então, eu lembro que eu era muito workaholic, a nível de, assim, final de semana não saber o que fazer se não tinha trabalho. Né? Então, eu tinha companheiro, eu tinha amigas, mas eu me divertia muito pouco, porque eu gostava muito de fazer aquilo, eu estava muito imersa naquele mundo do trabalho. E eu achava super natural você trabalhar de final de semana, de feriado, o dia inteiro, né? Realmente doar minha vida para aquilo. E aí, quando eu fui terminada, eu olhei para tudo aquilo e falei, será que é realmente isso que eu quero? Ficar trabalhando muito loucamente, não ter muito tempo para olhar, né, para minha vida pessoal, para os meus hobbies, para o que eu gosto. E eu comecei a me perguntar várias coisas. A gente sabe bem, né? Quando a gente começa no caminho. Assim, meu Deus, quem eu sou, o que eu gosto. Exato. E eu tava com, acho que, 27 anos. Então, veio ali bem também no retorno, né, de Saturno. E aí, tudo mudou. E aí, eu lembro, assim,
de quase que não ter muito tempo para esse lugar de ficar sofrendo, de ficar olhando para a relação, mas olhar aquilo com esperança, de tipo, tá, e agora, né? O que eu vou fazer da vida? E aí eu lembro que no trabalho a gente estava passando por uma das melhores fases. Então a gente estava com os trabalhos mais legais. Em 6 anos que eu fiquei lá, eram os trabalhos mais divertidos, mais lúdicos. A gente estava fazendo uns trabalhos muito legais. E aí aquilo eu olhava e falava, mas será que realmente eu tenho que sair, eu tenho que ficar? Só que eu comecei a analisar tanto e me perguntar o que eu gosto. Que eu, pela primeira vez, assim, na vida, me vi com uma reserva financeira, porque eu trabalhava tanto, que eu tava, tipo, há anos sem tirar férias, então eu tava ganhando dinheiro e tava guardando. Não tinha mais alguém que, não que dependesse de mim, mas quando você tá num relacionamento, é uma vida em conjunto, né? Então tem a individualidade, mas a gente compartilha uma vida. Sim. Então, pela primeira vez, eu me vi sem ninguém para compartilhar uma caminhada, com maturidade, né, mais emocional, de um pouco mais de idade, e também com uma certa reserva financeira. E aí eu realmente parei e falei, tá, então quais são os meus sonhos? Se eu tivesse que fazer alguma coisa hoje e não tivesse que pensar em ninguém, né, em compartilhar algo, etc., o que eu gostaria de fazer? E aí foi quando me veio, assim, eu nunca tinha feito uma grande viagem sozinha pra fora. Eu falava muito pouco inglês, assim, então eu me virava. E aí eu olhei para aquilo e falei, sempre foi um sonho meu fazer o intercâmbio, fazer uma viagem que tipo, eu pudesse conhecer novos lugares, mais distante, às vezes praticar uma língua nova. E eu falei, bom, então acho que é o momento de começar a planejar isso. Quando eu falei, sim, eu vou, né, eu vou fazer isso acontecer, eu sempre brinco que parece que a minha vida era tipo um grande cosmos, todas as coisas acontecendo, e eu tava ali no meio perdida, tipo, olhando para as coisas acontecerem. Tipo, assistindo acontecer, né? Exato, no automático. Era essa a questão, eu tava no automático, né? Então, fazendo as coisas sem saber se realmente estava me dando prazer, tava ali, simplesmente fazendo. E quando eu falei sim, eu vou viajar, é como se eu tivesse entrado nesse cosmos e tudo começasse a fluir, porque eu estava consciente do que eu estava escolhendo fazer. E aí eu tive um processo super desafiador no trabalho, né? Porque, imagina, eu estava num momento em que eu estava quase virando sócia da empresa. O meu antigo chefe confiava muito em mim, eu era braço direito dele. E a gente estava nos melhores projetos. Então, a gente ia para as reuniões, assim, tipo, logo que eu tomei a decisão, foi muito engraçado, que parecia teste. A gente ia conhecer os novos clientes e ele me apresentava e falava assim, ah, é a Camila, que é quase minha sócia, ela que manda na Futura empresa. sócia. E você lá, Qualquer eu vou coisa você pode falar embora. com ela que vai tocar os projetos. E eu pensando, meu Deus, eu quero me demitir. E então começou a parecer que eram uns testes mesmo para ver o que você realmente quer. Pra você decidir, né? Exato. Só que eu tava muito decidida, assim, muito mesmo. E a gente teve um desfecho super bonito. Eu conversei com ele, né, sobre essa vontade minha que eu tinha de explorar um pouco mais o mundo, que agora eu tava me sentindo um pouco mais livre, um pouco mais olhando pra minha individualidade. E a gente teve um momento super lindo que a gente ficou chorando. Dele, eu super te entendo, mas nossa, vai fazer muita falta. E aí ele falou assim: olha, eu vou te fazer uma proposta que pode ficar super aberto, né? Não quero que te prenda, mas fica aí pra você pensar. Quanto tempo você quer viajar? Eu falei, olha, eu tenho um casamento em maio, isso era mais ou menos julho, agosto. Eu falei, eu tenho um casamento em maio do ano que vem que eu vou ser madrinha, então eu preciso estar aqui no Brasil. Então eu pensei em novembro, isso daria uns 6 meses mais ou menos. Né? Até novembro você tem tempo pra ver outra pessoa, enfim, pra contratar, né? A Pra nova não equipe. deixar na mão, né? Claro. Exato, porque eu tinha um papel bem importante, assim. E ele falou, tá, então 6 meses eu consigo segurar com um freela. Então vai, faz a sua viagem, faz tudo que você quiser fazer. E se você voltar e quiser a sua vaga, ela ainda vai estar aqui. Vai e volta pra mim, né? Não, e assim, tira umas férias aí de 6 meses, se diverte e volta que seu espaço tá aqui. Ele jurando que ia voltar a mesma Camila, né? Exato. Mas ele ainda falou, mas ó, não vamos se prometer nada, porque eu te conheço. Do jeito que você vai querer voltar dando aula de yoga. E a gente, tipo, dando várias cidades. Eu falei, imagina, não tem nada a ver comigo. Eu com certeza vou querer voltar e trabalhar aqui. Então, na minha cabeça, ficou um lugar muito seguro, porque assim, eu poderia até, tipo, gastar a maior parte do dinheiro que eu tinha, que eu ia voltar com o trabalho. Então, eu meio que não me preocupei com esse lugar, com o amanhã, assim, sabe? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha vida? Eu falei, cara, eu vou viver na presença tudo o que eu tiver pra fazer.
E aí, a partir disso, comecei a fazer o planejamento. Então, eu lembro, assim, né, de eu voltando, abrindo, tipo, mapa e pensando, pra onde que eu quero ir e tal. E aí, quando eu abri, assim, comecei a pesquisar, né, eu tinha muita vontade de passar um tempo na Ásia. Eu já tinha ido uma vez para uma viagem, tipo, de 2 semanas. Eu tinha muito me conectado, assim, na Tailândia. E eu falei, cara, eu queria ir de novo para aquele lugar, assim, né? Para aquela região, não necessariamente para a Tailândia, mas quero fazer essa travessia. E como eu tinha tempo, eu fui vendo as formas mais baratas de fazer isso, porque a gente sabe que é um super investimento, Sim. né? E aí, para eu fazer isso, como eu nunca tinha feito uma viagem maior, uma viagem grande, principalmente sozinha, né? Porque eu ia ficar esses 6 meses sozinha, eu encontrei uma mulher que eu, assim, super indico, eu amo o trabalho dela, que é a Carol do Projeto Viravolta. E ela ensina pessoas a como tirar o seu ano sabático. Ela faz workshops, ela tem uma página que é só pra isso, assim, a vida dela é voltada nisso, que vem também, né, muito baseada na história dela, sobre como ela largou tudo e foi viajar, que se largou tudo muito entre aspas, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer então esse workshop pra entender, porque como eu não sei nada, com certeza eu vou aprender muita coisa. E aí eu lembro que eu cheguei num workshop de um final de semana, aqui em São Paulo. E aí eu fui assim, e cara, tudo que ela falava ressoava comigo num nível, sabe? De tipo, ai, tenta ir pra lugares que vão te desafiar culturalmente. Tipo, tenta ir pra lugares que não são tão turísticos. E ela mostrava muito assim o ônus e o bônus de cada situação, né? Então, o quanto que você aprende, o quanto que você se coloca mais nesse lugar de aprendizado, de trocas, quando você vai para culturas que são muito diferentes da sua, o quanto que o trabalho voluntário te auxilia nesse lugar, né, de abrir sua mente, de estar ali num lugar mais de servir também, É muito aprendendo. diferente, né? Fora do que a gente tá acostumado, assim, na rotina. Você tá num lugar que a cultura é outra, que as pessoas são completamente diferentes de você. E você tá ali num lugar de... No caso do trabalho voluntário, né? Você tá se doando para aquela situação, para aquelas pessoas. É muito desafiador, mas é muito interessante conhecer esse lado, né? Que as pessoas, às vezes, não têm noção que elas têm. Mas isso tá Exato. lá dentro, né? Exato. E aí, tudo que ela ia falando, assim, sobre, né, as experiências que ela já teve, as pessoas que faziam mentoria com ela, trouxe pra mim um novo olhar sobre essa viagem, né? Então, eu olhei depois desse final de semana, assim, e falei, cara, então eu quero colocar nortes na minha viagem, né? Eu não quero simplesmente sair viajando, gastar todo o meu dinheiro. Eu quero pensar o que eu quero fazer dentro dessa possibilidade de 6 meses. E eu coloquei 3 nortes. Um era o trabalho voluntário, que era algo que eu queria realmente, tipo, parar de trabalhar e ficar ali imersa em algum projeto, me doando meu tempo. O outro era festivais de arte, de cultura e músicas. E o outro era ir para lugares completamente diferentes da nossa cultura. Então, baseado nisso, depois do workshop, né, ela ensina várias coisas, tipo, em relação a dinheiro, sabe, como se programar, como se planejar. Então, você gastando X, 2X, 3X. E aí é muito legal, porque abre a nossa cabeça. E quando a gente fala de tirar um ano sabático, a gente sempre pensa que, meu Deus, eu preciso ser rica para fazer isso. Claro que você precisa ter um investimento. E claro que eu sei que eu fui numa situação muito privilegiada. Mas você começa a ver que, na verdade, não é tão difícil assim. Como acho que como tudo na vida, né? Requer muito planejamento para você conseguir até estender. Se você vai sem norte, sem uma organização, acaba às vezes gastando dinheiro muito mais rápido Sim. e não pode ficar tanto tempo viajando, né? Esses dias eu vi um artigo da Universidade de Nova York que dizia assim, que viagem é a coisa mais enriquecedora que o dinheiro pode comprar, né? Então, com certeza é um investimento que vale muito a pena, né? Não, assim, com toda a certeza nesse mundo. Eu costumo falar, né, nas minhas experiências, dentro da minha trajetória, que o que eu mais invisto dinheiro é viagem ou autoconhecimento. Que são as coisas que eu vejo que mais me trazem retorno pra alma, sabe? Eu também, eu concordo 100%. É. Acho que tipo, a gente investe dinheiro no autoconhecimento e na viagem, que é uma coisa só, né? E Também, por outro lado, usa o autoconhecimento nas viagens, porque aí você já Total. se conhecendo, você viaja melhor também, né? Total. E depois na vida. Tipo, o que isso muda, a forma de você ver, encarar, lidar com a sua vida é assim, é desafiador falar em palavras até, porque muda 100%. E aí foi o que foi acontecendo comigo. Eu coloquei esses 3 nortes
E eu falei, bom, eu gostaria de começar um voluntariado, então, né? Porque, várias questões. Eu queria realmente parar e ficar imersa num lugar que eu pensasse só naquilo, sem estar pensando em trabalho, mas realmente dessa troca com as pessoas. Também para poder treinar um pouco mais meu inglês, né? Então, já não sair no mundão, assim, sem saber super falar. E eu falei, bom, beleza. Então, comecei a fazer um planejamento mais prático. Se eu quero ir para a Ásia, que é lá, tipo, literalmente do outro lado do mundo, como que eu faço para chegar lá? E aí eu comecei a ver questões de passagem. Então, por exemplo, se eu fosse direto, ia ser muito caro. Se eu parasse em 2 ou 3 lugares, se eu fosse pingando, ia ser um pouco mais barato. Então, eu comecei a fazer várias tentativas, assim, né? Tipo, pesquisar passagens e vendo. E, em paralelo com isso, vendo também os festivais que teriam nesse período que eu ia estar viajando, mais para aquele lado. E culturas, coisas que eu gostaria, às vezes alguma amiga que eu gostaria de encontrar que estivesse por lá. E a partir disso eu fiz um primeiro planejamento, que foi o meio que básico, e o resto eu deixei super aberto para durante a viagem E ir fluindo. sentindo também, né? Exato, que é uma coisa que, assim, é uma outra dica muito maravilhosa. Tipo, não planeje 100% do seu tempo, da sua vida. Acho que é muito assim, você planeja a viagem, tipo, dias tais, eu estarei em tal lugar, meio que por aí, mas o que você vai fazer exatamente durante o seu dia na viagem é muito importante ter ali uma certa flexibilidade para você acontecer junto com a vida, né? Porque a vida vai acontecendo na viagem, você conhece pessoas, aparecem oportunidades e você quer ter flexibilidade de se jogar ali no momento, né? Porque acho que é muito sobre isso, né? Você sair da rotina que você precisa seguir. Exato. E ter essa liberdade mesmo, né? Exato. Deixar espaço para a magia acontecer. Exatamente. E a magia a gente não planeja muito. Quando a gente vê, ela acontece. Daí, nossa, alguma coisa que virou rumo. E aí, de repente, você tá seguindo para outro canto. Então, foi mais ou menos pensando nisso. Aí, o que eu pensei? Bom, já que eu tô indo para aqueles lados, eu tenho várias amigas que foram morar na Austrália e nunca mais voltaram. Falei, bom, às vezes ano novo eu posso passar por lá, porque eu ia viajar em novembro. E já aproveito para rever elas, para ficar também nessa segunda etapa. Tipo, dezembro eu ia fazer ali o voluntariado, e em janeiro eu encontrava elas, aí também ia me acostumando com o inglês, com outras pessoas e também de matar saudade. E de lá eu já subo e vou realmente para a parte que eu quero ir. Então, eu comecei a ver essas possibilidades. Tá, então para eu estar na Austrália ali no final de dezembro, no ano novo, como que eu poderia ir? E aí, a passagem mais barata que eu achei era parando na África do Sul, da África do Sul, indo pra Austrália. Isso era, tipo, metade do valor do que ir direto. Aí eu falei, bom, já que eu vou parar na África do Sul, então eu vou procurar algum voluntariado por aqui. Gente, é muito louco isso que você tá falando, porque assim, eu não sabia até agora, eu não sabia que o voluntariado que você fez foi na África do Sul, Pois então. E a minha história da minha viagem, que foi a virada de chave na minha vida, foi um voluntariado na África do Sul também. Olha só. Então, assim, que bom que a gente deixou pra ter essa conversa aqui, né, assim, ao vivo, porque eu não fazia ideia. Eu tava aqui com a coisa entalada na minha garganta pra te perguntar, e onde foi o seu voluntariado? Eu tô muito curiosa. Sim. Cara, que legal, que coincidência. Que massa, quero muito ouvir a sua. E aí, como foi? E você fez onde lá? Como foi? Quando eu pensei, né, quando eu vi essa possibilidade, aí eu comecei a pesquisar. Bom, já que eu vou estar aqui, ia pousar na África do Sul, mas já que eu tô aqui perto da África do Sul e da Central e etc., onde que eu gostaria também de, às vezes, ver um safari? Aí eu comecei a receber umas indicações que talvez ali no Quênia ia ser muito legal. Aí eu falei, bom, então eu vou procurar um voluntariado no Quênia. E aí eu vou subir mais um pouquinho. E aí foi isso que eu fiz. O seu também foi? Não, o voluntariado foi na África do Sul, mas, tipo, a viagem que, assim, foi a melhor viagem da minha vida foi pro Quênia. Foi, pronto. Meu, que loucura, né? Gente, vocês estão ouvindo, assistindo, é sério. A gente não sabia disso. Tipo, é uma coisa que tá acontecendo, assim, organicamente, né? Que demais. Magia. E aí, bom, daí fiz isso. Então, subi, né, da África do Sul. Eu acho que era Joanesburgo que o avião parava, não lembro. Aí eu fui pro Quênia e aí fiquei um mês lá.
E aí comecei a procurar, né, os trabalhos. E aí outra dica também muito massa que eu dou é sobre uma plataforma para você poder procurar esses trabalhos. E aí na época eu usei a Worldpackers, que é uma plataforma que é brasileira, inclusive. E ela te conecta com trabalhos voluntários, né? Então você, tipo, tem uma assinatura lá. E você pode entrar e ver, tipo, trabalhos voluntários no mundo inteiro, em várias áreas que você gostaria. Então, sei lá, em jardinagem, em pintura, em trocar trabalho por hospedagem, trabalhar com crianças, com animais, várias coisas. E aí, inclusive, eu tenho um código de desconto aí no final eu falo. Legal. Eu adoro. Bom, porque a gente vai vendo que na viagem qualquer $10 conta. Sim, com certeza. E aí, beleza, daí me conectei, né, com um trabalho voluntariado de lá, que era sobre crianças, então, para dar aula de português. Eu falei, bom, ótimo, porque daí eu vou chegar dando aula do que eu sei, né, porque para crianças vai ser uma aula meio básica, então eu vou saber fazer. E aí, beleza, me inscrevi, passei um mês lá, vou falar mais por cima, assim, porque senão eu vou ficar 30 horas falando. Passei um mês lá, depois de lá eu fui pra Austrália, daí passei também 40 dias, daí foi muito mais férias, então aproveitei e falei, bom, já que eu não tiro férias há alguns anos, eu também vou descansar. Ver suas amigas. Exato. Aí nisso, as coisas já foram acontecendo também, né? Conheci pessoas lá no trabalho voluntariado, então depois fui pra Austrália, daí conheci novas pessoas, daí foi quando eu fiz a primeira coisa sozinha, assim, que eu queria muito ir num festival e as minhas amigas não podiam trabalhar. Eu falei, quer saber? Vou sozinha. Aí comprei, era em outra cidade. Aí comprei, achei carona no Facebook, compraram pra mim no Facebook numa outra cidade, porque eu já não tinha mais na internet. Tipo, mandei dinheiro pro cara, ele me mandou o ingresso. Umas coisas bem surreais. Aí fui pra esse festival, era um festival de música eletrônica. Passei 5 dias lá e peguei carona com um casal, né, numa van, e aí já fiquei super amiga deles, fiquei com a galera deles o festival inteiro, tipo, não fiquei sozinha um momento. Nunca fica. Nunca fica. Você vai sozinha, fica. pensa, eu vou ficar sozinha. Você nunca fica sozinha. Exato. Não fica. A não ser que você fale, tipo, hoje eu não quero conversar com não ninguém. Não quero seres humanos, né? Porque isso acontecia vários dias. Mas se você abre, né, nesse lugar do viajante, assim, as pessoas estão sempre muito se conectando. Muito. E é muito massa isso. Então, você nunca fica sozinha se você não quer ficar. Aí, beleza, daí fui, aí começou a ficar caro, né, ficar na Austrália, porque, imagina, lá era o único lugar, assim, que era dólar, então, que ia ser maior do que o meu dinheiro. Falei, gente, eu preciso sair daqui, que eu já tava, assim, na casa de uma amiga minha, já tava numa zoninha de conforto. Falei, não, preciso sair daqui. Sentei um dia, abri lá o computador e falei, passagens baratas, quais são os lugares próximos que são baratos? Aí, já queria fazer... Então, exato. Tô na Austrália, Bali. Exato. Aí, assim, eu já queria passar por lá e apareceu, né, um retiro para mulheres em Bali. Olha só. Falei, nossa, uma ótima forma de chegar também, porque eu não vou chegar, né, num lugar meio sem conhecer, eu já vou direto para uma imersão. Foi isso, comprei para 2 dias depois. O retiro era, tipo, literalmente, assim, 2 dias. E aí, eu já fui direto. Aí, cheguei no retiro... Era um retiro de yoga e de surf. E eu também, tipo, tinha muito medo do mar, assim. Porque quando eu era mais nova, eu quase me afoguei. Eu falei, quero quebrar meus medos, quero vencer as coisas. Tava num momento, assim, quero vencer meus desafios. Né? Total. E eu falei, vou pra esse retiro, então, de uma semana de surf, porque eu vou aprender a surfar. Tipo, era um sonho. E aí, cheguei, foi super especial. Daí já era assim, eu sozinha, todas as pessoas falando só inglês. E num lugar, assim, de troca, né? Porque o retiro a gente vai se abrindo muito, a gente vai se conectando muito. E aí eu vi que as coisas já estavam mais fluindo, assim, naturalmente, né? Da convivência. Eu já estava falando um pouco mais, eu já estava me sentindo mais segura de estar em lugares completamente sozinha. E aí fiquei essa uma semana. Foi super especial. Tipo, no último dia eu já tava surfando sozinha, surfando com as meninas. E aí, mega então, conectada. Você aprendeu a surfar. Super. Ai, que delícia. Foi muito. E aquelas águas, né, super transparentes. É muito maravilhoso. Aí, de lá, já conheci uma menina que também queria ir pra um outro lugar que eu queria ir. E aí, a gente seguiu viagem. E foi indo. Foi indo, exato. Aí, Bali também, foi uns 30 dias que eu peguei o visto que era o gratuito, né? E... fiquei 30 dias lá viajando e me colocando em várias experiências. Então, eu ia sozinha pra algo. Tipo, vamos fazer o trekking das montanhas. Aí, eu ia sozinha. E vai conhecendo pessoas. Muitas. E uma pessoa te puxa pra um lado, aí você vai. Exato. E vai indo, né? As coisas vão acontecendo. Exato. E assim, eu acho que eu conto
na mão, tipo, nas duas mãos, assim, às vezes que eu realmente fiquei sozinha, sabe? Porque eu falei, tá, hoje eu vou ficar porque eu quero ficar sozinha. Porque era isso, muita gente, aí você vai conhecendo pessoas muito diferentes, de vários países diferentes, e aí, não tem como você não ter assunto, sabe? Porque se a pessoa te contar da vida dela, dos costumes de comer, dos costumes de qualquer coisa, já é completamente diferente do seu, então é muito interessante. E se colocar pra ouvir, né, pra estar nesse lugar de estar recebendo, assim, trocando, é muito massa. Mas aí, enfim, 30 dias lá em Bali. E aí eu lembro que nas meditações desse retiro, a gente tinha umas meditações, tipo, pra você projetar, daqui 5 anos, como você quer estar. E já não vinha com muita certeza o meu trabalho. Porque no primeiro as coisas mês... já começaram a mudar ali, né? Tipo, será que é isso mesmo? Porque no primeiro mês, enquanto eu tava no voluntário, era assim, não, eu amo o que eu faço, eu vou voltar, eu vou ser arquiteta, eu vou continuar. E tipo, apegada a essa segurança, né? Total. Tipo, eu tô apegada. Eu posso relaxar porque na volta eu tô garantida. Total. Né? Então, assim, será, tipo, quando você fica apegada nessa segurança, será que você tá realmente no presente? Não, total. Né? Isso foi muito forte. Soltar, né? Exato. Porque no primeiro, claro que eu tava ali envolvida porque era um projeto que eu ia cumprir. Era um tempo que eu ia fazer. No segundo era férias, então eu tava pensando. Quando chegou no terceiro mês, que aí eu comecei o autoconhecimento de, assim, olhar pra isso conscientemente, tipo, meditar, participar de retiros, etc. Começou a vir essas questões. E você antes, você já meditava? Você já fazia essas muito coisas? Pouco. Era eu bem adorava, era bem assim. isso, era bem hobby. Tipo, eu tinha ido simpatizante, em um retiro. assim. Exato. Tinha ido em um retiro, ia fazer aula de yoga, mas era uma coisa bem, tipo, nos meus tempos livres, quando eu tinha do trabalho. Nunca. Muito pouco. E aí, beleza, daí foi fluindo, aí Bali já foi me trazendo novas perspectivas, que eu fui vendo muita gente trabalhando online. Então, tipo, quase todas as pessoas que eu conhecia estavam viajando o mundo, aí, tipo, arranjavam freelas dentro das suas profissões ou nos lugares, e aí trocava, né? Tipo, trabalhava num lugar e trocava, e ia conhecendo vários lugares assim. E aí eu falei, gente, existe uma forma de viver que não seja essa de 5 dias na semana no escritório, ou no meu caso, 6 ou 7, né? Enfim. E aí aquilo me abriu uma nova perspectiva de vida. Só que ainda tava, assim, plantando a sementinha dentro de mim, né? Eu tava bem quietinha. Aí um lado meu falava, não, eu amo o que eu faço. O outro lado meu falava, meu Deus do céu, dá pra eu fazer outras coisas que não são o que eu faço. E aí, nessas meditações já não me vinha com muita clareza, assim, o trabalho. Já ficava uma coisa mais, será que é isso? Será que não é? Mas eu fui deixando, eu falei, cara, ainda tenho 3 meses, eu não vou pensar nisso agora. E aí foi indo... Eu tive várias experiências. Quando eu vi, assim, no final desses 30 dias, eu já estava fazendo um cursinho de energia ali, porque daí conheci um lugar super massa. Aí, tipo um reiki, né? Que eu não vou saber o nome em português. Mas era para, tipo, desenvolver, assim, suas habilidades energéticas, para você ir sentindo, vendo a sua energia das outras pessoas, Tipo, enfim. conduzir energia, assim. Era, com um senhor, tipo, super bom. E era um curso de um final de semana inteiro. Aí, quando eu vi, eu tava lá imersa no primeiro módulo, já tava com certificado. Aí eu, bom, ok, as coisas estão tomando outro rumo. E fui deixando me levar. Saí de lá, eu queria muito estar no Holi, que é o Holi Festival na Índia, né? Que é aquele festival das cores. E eu queria muito ver ele, assim, em março, sempre na primavera. Então, eu fiquei ali os 30 dias em Bali e tinha 2 semanas no meio, porque eu não tinha tirado visto pra Índia nem nada. Então, eu ia vendo muito assim, tipo, beleza, o festival é daqui 3 semanas, será que dá tempo do visto ficar pronto? Aí dava uma semana e meia, eu falei, bom, já apliquei, pra onde que eu vou? Porque se eu ficasse em Bali, eu ia ter que pagar taxa. Falei, bom, passagens baratas novamente, daí entra lá e começa. Daí Tailândia, era mais barato. Tailândia pra Índia também era barato. Falei, bom, eu já fui, mas eu adoraria voltar. Então, bora pra Tailândia de novo. Aí fui e falei, bom, vou fazer um trabalho voluntário aqui, então. Vou pegar algum outro setor. Ali no WordPack. Exato. Aí peguei e fui pra uma fazenda vegana, de permacultura. Que delícia! E aí era super legal. Cheguei no meio do nada, assim, numa cidade no norte da Tailândia que eu não tinha ido ainda. E era uma cidade super hippie, a galera super tranquila. Fiquei lá 2 semanas na fazenda, que foi o tempo de sair o visto e eu poder ir pra Índia. E aí, ali, eu comecei a ter uma outra percepção de alimentação.
Porque você tá 2 semanas num espaço que, assim, completamente proibido entrar qualquer tipo de animal, carne, leite, qualquer coisa. E eles, tipo, comiam o que eles plantavam, ou do mercadinho local. Então, ali foi me trazendo... E era muita variedade, né? Tipo, comidas tailandesas. E aí, todas as pessoas que estavam lá também traziam comidas, tipo, dos seus lugares, das suas E culturas. aí vai abrindo, né, as possibilidades. Tipo, tudo que você já achou que você conhecia muita coisa, né? E aí você vai vendo isso e fala, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. E Exato. as possibilidades vão crescendo, crescendo, né? Você fala, Exato. Você fala, nossa, na verdade, eu não conheço nada. existem outras formas de viver, de comer, né? Uhum. E coisas que parecem que são básicas, mas que quando a gente tá aqui no dia a dia, na correria, no Inserido no trabalho, mesmo né? contexto. Exato. Você não tá aberto para essas novas possibilidades, na maior parte das vezes. E aí, quando eu vi isso, e as comidas eram deliciosas, super nutritivas, aí eu pensei, cara, eu realmente não preciso comer carne, eu realmente não preciso. E lá tinha vários animaizinhos. Então, já plantou essa sementinha em mim também. E aí, beleza, saí de lá, fui pra Índia. Já, assim, a Índia eu sei que eu vou me entregar, porque todo mundo fala, né? A Índia ou você ama ou você odeia, ou você quer ficar, ou você nunca mais quer voltar. E aí várias pessoas mandando mensagem pra mim, porque na época eu comecei a postar bastante, né, no Instagram, como eu tava muito sozinha, eu falava muito, assim, tipo, com o celular, daí eu mostrava algumas experiências. Quando eu tava com outras pessoas, eu ficava bem presente. Mas quando eu tava andando, quando eu tava indo de um ônibus pra outro, sei lá, eu E eu fazia uns stories. documentando, é. Exato. E eu ia mostrando todos os perrengues, assim, né? Por mais que eu não tenha tido muitos, mas todas as partes que eram, tipo, o backstage das coisas mais legais, eu mostrava. E aí, várias pessoas mandando mensagem pra mim. Meu, a Índia é muito perigoso pra mulher, não vai, não vai. E eu, gente, não faz o menor sentido, tipo, por que perigoso? Daí comecei a pesquisar, né, um pouco pra você também saber onde você tá indo. Eu falei, bom, Tipo, os então... costumes, né? Pra você também até não Exato. desrespeitar, não fazer nada Exato. errado. Exatamente. Tipo, que tipo de roupa que você vai vestir, né? Então, por exemplo, eu usava roupas mais fechadas, não usava decote, usava só calça ou saias longas, tipo, por respeito ao Claro, espaço tem e que respeitar a também, cultura, né? com Eu acho toda isso é certeza. muito chocante pra mim, sabe? Quando as pessoas viajam e esperam que tudo seja igual. Tipo, os comportamentos que Aham. você tem num lugar, que as pessoas que estão nesse outro lugar que você está indo conhecer, que eles têm que aceitar o seu comportamento e que aquilo não pode ser ofensivo pra você, A sabe? sociedade que mude para os meus. Exato. Uhum. Tipo, ontem mesmo eu tava falando disso com uma amiga, né? Como tem algumas palavras que você não, nos Estados Unidos, que você não fala. Você Uhum. simplesmente não diz essas palavras. E que na tradução ali direta, a gente usa aqui essas palavras. Aham. Só que aí você vai para os Estados Unidos e eu tava conversando com uma amiga e ela falou, nossa, mas é assim mesmo? Não é um pouco de, né, mimimi? Eu falei, olha, eu acho que o mimimi, ele acaba, né, quando você tá Desrespeitando outra desrespeitando uma pessoa. Aham. pessoa. Com Então, certeza. assim, não, você não fala, sabe? Se, ok, assim, aqui no nosso contexto é aceito porque a gente sabe que a gente não tá se referindo a essa pessoa, ou esse grupo de pessoas que você pode Uhum. estar ofender, né? E Uhum. lá já é diretamente conectado a isso. Então Aham. as pessoas não falam. Então, Uhum. pô, você tá lá, você tem que saber que você não pode falar. E Exato. não pode achar ruim se você falar e alguém te corrigir, né? Exato. Então você precisa pesquisar, mesmo como você vai pra Índia, é importante você saber que você tem que respeitar a cultura, você tem que. E até pra viver aquilo de verdade, né? Uhum. Você realmente se inserir naquilo. Uhum. Não, você não vai lá para continuar vivendo da forma que você vive no seu país, na sua cidade. O interessante é justamente isso, é você ver que você Adentrar na pode cultura, né? entrar ali daquela forma e sentir aquilo e ver que, putz, do mesmo jeito, né? Você experimentou lá na fazenda, você viu coisas diferentes e você falou, Uhum. nossa, eu gosto disso. E Uhum. você vai viajando e você vai adotando coisinhas, né? Que você vai Uhum. aprendendo das outras pessoas. Com E certeza. muda você, né? Você se torna uma nova versão sua, né? Sim. E eu sinto que esse lugar, assim, de humildade, sabe? Tipo, acho que essa é a palavra, da gente se colocar humilde para adentrar um lugar com respeito. Você não Exatamente. chegar querendo colocar todas as suas regras. Eu como assim? Não, gente. Você não é dona daquele lugar, né? Não. E na verdade, sabe assim, quanto mais rígido a gente fica nas nossas Uhum, verdades absolutas, uhum. menos a gente tá aberto para aprender o novo.
Pra olhar e escutar o E outro. encontrar coisas que às vezes fazem até mais sentido do que as que você hoje se identifica, né? Exato. Porque é como você falou também, né? Assim, essa experiência de descobrir outras formas de viver e de trabalhar. Uhum. Num contexto de sociedade, você cresce, você acha que o normal e que o certo é o escritório, as horas do trabalho. Sim. E E que aí, só existe e isso, você né? gosta daquilo, você É. mesmo, você era workaholic, assim, você Total. gostava, você falava, não, eu tô feliz desse Aham. jeito, né? E aí você descobre uma forma diferente e você fala, opa, Uhum. na verdade eu gosto mais disso. Uhum. Ou não, ou meu Deus, eu não quero ter nada a ver com isso, Eu legal, amo muito o que eu conhecer, faço. vou Aham. voltar, sabe? Exato. Exato. E isso é muito importante, né? A gente tá aberto pro novo. Isso em qualquer área da nossa vida. A gente sempre tá aberto pra ver o que pode chegar, né? Pra gente ir se moldando, pra gente Se indo com o conhecendo. fluxo. Exato. E, e aí, várias pessoas, né? Super perigoso, cuidado, etc. E aí eu fui pesquisar um pouco mais, falei, bom, então na Índia é um lugar que eu vou ter um planejamento um pouco maior do que eu estava tendo nos outros lugares. Que eu chegava, via na hora, assim, na rodoviária, onde que tinha um hostel. Eu falava com uma pessoa, falei, já vou chegar com um planejamento um pouco mais certo. E aí foi isso, daí peguei um hostel que parecia ser massa, eu fui para Jaipur, que é uma cidade ali meio no norte, que falavam para mim, né, que o festival era bem raiz, bem cultural, porque todos os lugares que eu ia, que eram diferentes, ou até mesmo os festivais, eu queria muito viver o que as pessoas lá viviam. Os locais, e não, né? Exato, e não tipo a festa gigante que vai ter, Dos porque isso tem aqui internacionais, também. né? Exato. Então, eu cheguei lá, e aí, assim, na Índia, foi quando realmente todos os portais se abriram e quando eu recebi, tipo, muitos downloads e tive muitas certezas do que eu já não queria mais. Então, cheguei lá, daí conheci um recepcionista do hostel, aí comentei com ele que eu queria passar numa coisa mais familiar. No dia, eles são super, como fala? Receptivos, né? Exato. Eles adoram, né? Tipo, pessoas de fora, são super queridas. No dia seguinte, ele veio fazer um convite para passar com a família dele, na comunidade dele. Caramba. E eu falei, nossa, era exatamente isso que eu queria. Aí fui com outras duas meninas do hostel e a gente, assim, vivenciou uma das coisas mais lindas da minha vida, que era um ritual mesmo, tipo, indiano, das pessoas celebrando aquela data, A de coisa saber o que era a história verdadeira, né? daquilo. Exato, 2 dias de celebração. Assim, o melhor jantar que eu tive na Índia inteira foi lá na casa dele. Os pais super queridos. A gente, em 3 dias, assim, a gente se considerava irmão, porque era uma intensidade de sentimentos que eles... Foi muito lindo. E aí, depois daquilo, tudo foi fluindo. Aí, falei, bom, tô aqui na Índia, quero fazer o Vipassana, que é um retiro de meditação, né, de 10 dias em silêncio. E assim, nunca tinha meditado na vida, tinha meditado pouquíssimas vezes. Fui. Eu sou louca pra ir. Eu nunca fui pra Índia, ainda não tive oportunidade, mas o Vipassana é uma coisa que eu sei que na hora vai acontecer, Sim, sabe? e o Vipassana tem no mundo inteiro. Então tem vários aqui no Brasil. Isso Mas eu que é quero o ir mais lá. Eu quero ir fazer lá. Tudo bem. Então, tipo, assim, se eu pudesse dar um conselho, se planeja e vai. Porque o Vipassana, ele foi uma das chaves que, assim, mudou toda a minha perspectiva de vida. Então, nunca tinha meditado por longos tempos. E lá você medita 13 horas por dia, né? Acordando 4 horas da manhã, indo dormir às 9, com pequenos intervalos para os almoços e pausas, mas meditação, sentada, o tempo todo olhando para dentro. E aí, foi muito louco, assim, ver o quanto que a gente realmente tem um certo controle sobre a nossa mente, que é um controle, na verdade, de observação. Né? Se identificar com o observador e não como o ser pensante, né? Exato. E aquilo, cara, nos primeiros dias foi super desafiador, né? Até o 3º dia, assim, pra eu conseguir meditar, pra eu ficar lá, sem estar pensando em outras coisas. Mas até esses processos foram interessantes, porque daí tudo que eu tava deixando ali embaixo do tapete pra não pensar, porque, tô viajando, que delícia, veio. Então, um dia eu só pensava no meu ex, e aí eu pensava, será que não é mais isso mesmo? Será que é? Será que eu amo? Será que não amo? E aí ficava claro nesse lugar de observadora, porque eu observava a situação, tipo, será que eu realmente tenho alguma coisa? Será que não? Ficava claro, quase como se... De onde tá vindo esse sentimento, né? Exato. Sabe que eu aprendi isso na terapia, assim, né? Muito de conhecer as filosofias, né? Mas na terapia, de
depois desses momentos meditativos, levar para terapia e destrinchar aquilo que eu observei. Porque uma vez que você sai, né? Essa é uma dica que até a gente deixa para as pessoas aí. Quando você se coloca dentro da sua mente, né? Assim, a gente fala dentro da mente porque é a maneira que a gente ilustra, né? Como um ser humano, né? Aí dentro de você, naquela salinha, você se põe como a pessoa que observa os pensamentos passando. Você não é os seus pensamentos, né? Você é a pessoa que tá, a presença, né? Que tá ali, aí vê aquilo passando. E aí, assim, direto, às vezes eu tô assim numa noia. Tô numa noia, tô na noia, assim, né? Não consegue resolver nada, ali, né? Espiral. Entrar ali no buraco, falando, meu Deus do céu, eu tô ficando doida. E aí eu paro, eu falo, não, eu não sou a noia. Eu sou a pessoa que tá vendo a noia acontecer. É como um cinema, né? Total. Eu volto pro meu lugar. Como administrar essa noia. Aí na terapia eu aprendi isso. Aí eu vejo a noia, né? Olho a noia passando e falo, cara, que necessidade minha que não tá sendo atendida e tá criando essa noia, e de onde tá vindo isso. E normalmente tá vindo de uma insegurança, de um ego. É costuma, pra mim, acho que o tema mais presente é esse. Mas é muito interessante, porque até diminui a ansiedade, né? Porque Com você certeza. fica naquela situação, você quer resolver, você tá vendo panicando e você não consegue fazer nada. Porque você tá dentro, né, do furacão Você ali. fica paralisada. E aí, quando você se tira disso e não briga mais. Eu ficava muito, muito irritada, às vezes, muito puta de ver, assim, um pensamento obsessivo na minha cabeça. E eu ficava, meu, que raiva, eu não consigo parar de pensar nessa história. Que saco. Mas aí eu falava, não, tudo bem, meu. Tô aqui olhando, tá passando aí, tudo bem, gente. Tá no repeat, daqui a pouco para, sabe? Riscou o disco, meu, sei lá. E aí dá uma desapegada. É impressionante como você relaxa. Sim. Você consegue cada vez mais treinando isso. E eu sempre levo pra terapia, falo pro meu terapeuta, eu falo, meu, havia essa noia passando no telão essa semana. Vamos falar sobre ela. Essa foi minha sessão da tarde. Muito bom. E é exatamente isso, né? Tipo, por isso que hoje em dia, assim, a meditação é algo que pra mim é muito importante. Porque meditar é isso também, né? Você conseguir olhar como observador. Né? Não necessariamente não ter pensamentos na sua cabeça, mas você conseguir observar aquilo, né? E, ok, esse pensamento não sou eu, essa dor não sou eu, ela passa por mim, mas ela não necessariamente sou eu, né? Tipo, enfim, vocês entenderam? Sim, eu acho que é muito assim, até eu penso, como eu organizo, tá? Eu organizo assim, eu penso que eu sou uma essência, eu tenho a minha essência, mas a minha essência, ela é uma, né? Tá ali. E ela se manifesta de maneiras muito distintas. Por isso que eu sou uma pessoa múltipla. Tipo, um dia eu tô de um jeito, no outro dia eu tô de outro. E eu me permito ser diferente. Porque a minha essência, ela vai lá, ela abre o guarda-roupa dela, ela decide como ela vai... Qual vai ser o look do dia. E é isso. Mas tem coisas dentro dela que são... Que eu acho que a gente pode dizer que são os valores, né? Os valores, a moral, assim, né? Como você quiser chamar. Mas... isso muda e a gente vai se expressando. E a mesma coisa, os pensamentos e as coisas que passam ali no nosso telão. O telão que a essência está assistindo, né? Eu acho. Eu organizo um pouco assim, porque a gente... ser humano, a gente precisa dar símbolo para tudo, Precisa de uma né? lucidez. Uma lucidez também, mas uma coisa mais lúdica. né? Assim, precisa de imagens. Exato. Uma coisa meio artística. Não, total, amo. É exatamente sobre isso. E aí, lá, meditando intensamente, foi... acontecendo exatamente isso. Tipo, durante 3, 4 dias eu fiquei só olhando as telas da minha vida passando. Então, vinha um pensamento, daí eu passava e concentrava na respiração. Vinha outro, eu passava. E aí foi me mostrando muito claramente que a forma como eu estava trabalhando já não era mais o que fazia sentido para mim. E aí aquilo me deu até um certo medo de, uau, mas então se não é, o que é? Né? Porque eu pensava no trabalho, eu pensava naquela rotina... e já não tinha tesão de fazer, sabe? Já não me conectava. Então, fiquei, meditei, foi maravilhoso. Aí teve até um momento também que... ai, preciso falar um pouco mais rápido. Vamos indo e se a gente chegar numa hora nesse podcast, não tem problema, tá? Vamos continuar. Ai, porque é muito gostoso. A gente bate uma hora aqui. A gente vai conversando e nem vê o tempo passar. Tem paz. A gente faz segunda parte desse episódio, qualquer coisa, não tem problema. Não, mas aí então, resumindo, Índia foi super forte, mudou várias questões pra mim.
E aí, alimentação também, né? Porque lá eles não comem carne, a vaca é sagrada. E aí, tava lá, falei, bom, então não vou comer carne, não vou comer frango, não vou comer nada. Aí já fiquei ali 40 dias, né? Nessa nova dieta, entre aspas, mas me, tipo, dispondo a não comer. E também descobrindo vários novos sabores que eu nunca tinha experimentado, gostando de tudo isso. Fui para Rishikesh, para um momento mais realmente fazer algo mais, tipo, de autoconhecimento, espiritualidade. Aí vivi um super amor, assim, no final da viagem. Eu tava esperando isso! Eu tava aqui assim, meu Deus, será que teve um amor? Teve uma pessoa. Precisa ter um amor. Às vezes é tão legal quando tem um amor na E viagem. aí, cara, caiu uma ficha que, assim, pra vida. Eu só conheci alguém que, hoje em dia, né, não estamos juntos, tô com meu outro companheiro. Mas eu só conheci alguém quando eu estava muito bem comigo mesma. De realmente, assim, nossa, uma grande paixão. Então, foi um momento que já tava no final da viagem, né? Faltava 1 mês e meio, assim, pra acabar. Eu tava muito bem, eu sabia o que eu queria, o que eu não queria. Eu saía na rua, eu falava com todo mundo, eu me virava. Eu não tinha mais medo. Tipo, o medo, ele não fazia mais parte do meu vocabulário. Você tava vivendo, Tava né? vivendo. E aí, nossa, foi um romance de cinema, Ai, assim. que delícia! De, tipo, nossa, da gente se encontrar com as portas abrindo e os dois correndo da chuva. E aí vai conversando. Daí a gente fez um trekking pra subir o Himalaia juntos, 3 dias na neve, acampando, a lua cheia. Nossa. Assim, foi muito maravilhoso. E aí, né, muito Isso rapidamente na falando. Índia. Isso na Índia, exato. E nesse período da Índia, eu sempre fui muito ritualística, né? Então, fazia uns rituais para a lua, comecei a estudar muito mais o feminino, né? Porque era algo que estava me cercando profundamente. Desde o trabalho voluntário, já veio muito essa questão do feminino. E aí, a gente foi indo, depois finalizei na África do Sul, que tinha o Africa Burn, né? Que é o, tipo, Burning Man. Você foi no Africa Burn? Fui no Africa Burn pra fechar. Falei, não, vou fechar com um festival que eu morro de vontade de ir. Eu quero muito ir. Eu vou assim, falo que eu vou todo ano no Burning Man mesmo. Você vai? Vou todo Ai, que ano. massa! Mas o Africa Burn eu não fui Eu também morro de ainda. vontade de ir. Ai, olha só. Eu comecei aí tem 3 anos, né? Que eu já fui 3 vezes. E desde a primeira vez que eu fui, eu tô indo todo ano, né? Sim. Mas o Africa Burn eu tenho muita vontade de conhecer. Ai, Eu tenho que uma outra amiga que legal. falou que foi incrível também. Eu amei muito, eu nunca tinha tido nenhuma experiência como essa, mas depois quero trocar mais fora Com daqui certeza, pra gente ir no com próximo certeza. junto. Próximo episódio vai ser sobre o Burning Man. É. Não, quem senta que lá vem história também. Mas enfim, muito resumindo, né? Acabou ali, eu voltei pra São Paulo. Quando eu cheguei foi um super choque, assim, de realidade, porque eu realmente vivi um filme. Eu falo que pareceu muito Comer, Rezar e Amar, só que assim, muito mais legal, porque foi, cara, muito intenso. E quando eu voltei, meu ex-chefe me ligou e falou, e aí? Já decidiu se você vai querer voltar ou você vai começar a ir dar umas aulas de yoga? Aí a gente foi conversar, eu contei tudo pra ele. Imagina, agora já faz 5 anos da viagem e a gente tá 1 hora falando e eu não consegui contar 1/10 do que aconteceu. Eu voltei no dia seguinte, a gente foi almoçar, a gente ficou um dia inteiro e eu contava pra ele com tanto tesão e, tipo, ânimo pela vida. Ele não teve nem coragem de pedir pra você voltar, né? Não teve. Ele falou, cara, eu não tenho coragem de te fazer a proposta que eu ia fazer, porque você mudou, você é outra pessoa. Você é outra. E aí ainda fiz, né, no momento de insegurança, trabalhei 1 mês com eles, até pra, tipo, ter um outro valor. Eu acho que assim, né, eu acho que viagem, dependendo do que você faz a viagem ser, se você se joga para uma experiência, como foi a sua, de muita transformação, muita coisa diferente que você conheceu e deixou aquilo entrar. E aí você volta outra pessoa, né? Porque você vai pegando coisas, você viveu um grande amor e os amores mudam a gente também. E aí quando você volta, eu acho que é importante você integrar isso na vida que você escolher levar. E assim, eu particularmente, eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de ter um lugar pra voltar. Eu gosto de saber, por exemplo, que assim, eu tenho a casa da minha família. Eu não preciso ter uma casa aqui, mas eu gosto de saber que eu tenho a casa da minha família. Ali. E que se eu voltar, eu conheço, é familiar, sabe? E eu vou voltar diferente toda vez que eu voltar. Mas eu vou integrar aquilo da melhor forma possível. E também, né, trabalhar. A gente também não dá pra viver o tempo todo no mundo 100% filme, ideal, né? Mas a gente vai colocando pedacinhos disso, né? Sim. E também vendo como que você vai fazer o seu trabalho ser mais alinhado com tudo que você recebeu, tudo que você aprendeu. Eu até tentei fazer, né? Voltei pra empresa, tentei colocar umas coisas novas, mas já era muito padronizado, então não ia dar certo.
E ali eu falei, cara, né, já finalizando assim, eu falei, eu não posso, eu não quero, é uma honra minha comigo mesmo, fazer desse capítulo da minha vida ser algo só pra mim. Eu preciso passar isso pra frente. Eu preciso mostrar para as pessoas que elas podem, que, né, principalmente para as mulheres, assim, que a gente pode sim fazer as coisas que a gente quer, que a gente tem força, que a gente tem realmente possibilidade disso e que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Mas também sabendo que era uma situação muito privilegiada. Então eu falei, de que forma que eu vou conseguir trazer tudo isso que pulsa em mim pro meu dia a dia, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão no trabalho todo dia e não tem essa possibilidade de tirar 6 meses para viajar. E aí disso nasceu a Luna Connections, que é um movimento de retiros, de autoconhecimento, né, de viagens para dentro. Exato, E aí conecta muito com tudo que a gente tá falando. Sim, que são... É aquilo, né? É muito legal você viajar para um lugar distante, para um lugar completamente diferente. Mas é muito importante saber viajar em você mesmo também. Exato. E tudo pode ser incrível de acordo com é muito sobre como você entra na situação. Se você quiser viajar daqui para uma cidade qualquer, aqui do lado, mas vai com esse olhar de conhecer coisas novas, permitir que as coisas entrem em você, sabe? Sim. Que as experiências aconteçam a você. E saber aproveitar isso. Então, assim, não precisa ser para muito longe. Se você puder, vá, né? Mas, assim, é muito sobre a nossa postura, eu acho. Isso já muda como a gente vai lidar com o dia a dia. Exato. E tira a gente da monotonia que faz mal, né? De tudo que acaba acontecendo, que a gente vai entrando naquele fluxo e Tirando quando vê, nossos você tá gatilhos. super infeliz, você não sabe quem você é, né? Tem que... É muito mais sobre a sua atitude também, né? Exato, exato. É trazer, assim, né, esse olhar de turista pro seu dia a dia. Isso. Ver beleza em tudo que você vê. Tipo, ver a empatia, sabe? Tipo, olhar pro outro. Prestar entendendo atenção. que o outro é uma pessoa, tem uma história, que você também, que cada lugar ali tem uma história. Cada pessoa é uma viagem, né? Exato. E prestar atenção, assim, às vezes uma coisa que eu faço, meu, que é besta, mas assim, tô tão acostumada com a minha casa, que às vezes eu não reparo mais na minha casa. Aí eu comecei a fazer um negócio que às vezes eu desço de manhã, aí eu olho, eu tenho um sofá de veludo azul. E ele é muito chamativo. Mas eu tava acostumada com ele. Aí, esses tempos, eu comecei a olhar pra ele. Eu falo, meu Deus, é um sofá de veludo azul. E aí, eu deixo ele entrar em mim, sabe? Eu falo, nossa, que cor bonita, que coisa linda que é esse sofá. Eu amo esse sofá, sabe? Admirar, né? Ele me deixa feliz, ele deixa minha casa bonita. Sim. Porque eu tava acostumada, eu tava habituada, eu não tava mais ligando. Foi legal quando eu comprei, quando eu coloquei, depois eu... né? Caiu na rotina. E aí, com tudo, assim, coisas pequenininhas. Do mesmo jeito que você olha, você vai pra Índia, você vê aqueles lugares lindos, maravilhosos. Ter esse olhar o tempo todo. E pras pessoas que você conhece também, né? Assim, eu não vai ter que ficar pra próxima temporada desse podcast a minha história inteira. Não, mas a gente acabando, a gente vai conversar um pouquinho mais Com certeza. Mas a minha história também... Eu tenho algumas viagens que foram muito transformadoras pra mim. E a primeira foi essa do trabalho voluntário na África do Sul, num santuário de animais que são deficientes lindo. e não podem ser reabilitados. E foi completamente transformadora. Eu tinha 19 anos na época, eu fui sozinha. E o meu plano era ir, voltar. Não voltei. Fiquei. Conheci uma alemã no santuário. A gente fez depois de uma costa até de Jeffreys Bay, que é uma costa até Cape Town, de ônibus, parando nos lugares. Eu e ela, eu e a alemã. Que delícia. E assim, foi muito parecido com a sua experiência, de assim, cada vez que eu passava num lugar, eu via lugares novos, comidas novas. Nessa época eu era vegetariana, eu ainda não era vegana. E eu me surpreendi muito com a África do Sul, porque era muito fácil comer sendo vegetariana. E aí eu comecei a comer cada vez mais vegana. Já começou ali também uma transformação, sabe? E eu voltei outra pessoa. Voltei, assim, com esse mesmo sentimento de, aquela sensação de presença e aquela expansão no meu coração que eu sentia que, pra mim, o meu lugar, né, que eu encontrava isso, era sentada num campo com as vacas do santuário. O santuário tinha chita, tinha lince, tinha os bichos mais exóticos que você puder imaginar da África. Mas as vacas, eu fiz amizade com as vacas. E aí, no meu tempo livre do trabalho, eu ficava sentada lá e ali eu falava, meu Deus, esse é o sentimento, sabe? É uma coisa, eu tô me sentindo tão viva. E aí eu falava, eu
voltei, né, dizendo para as pessoas e pensando, eu preciso levar isso pro meu dia a dia e compartilhar isso com as pessoas, que elas encontrem o que para elas vai trazer isso, Essa sabe? sensação, né? Porque é diferente para cada pessoa. Exato. E eu acho que isso teve uma influência para mim quando eu escolhi fazer psicologia depois, porque eu pensei, eu tava num processo ali, não sei o que, que eu vou fazer. Psicologia vai ser bom para eu me conhecer também cada vez Com mais certeza. e entender até como que eu posso aplicar isso depois para ajudar as pessoas nessa caminhada para que elas encontrem e queiram buscar o que vai fazer aquela vida, assim, sabe, dentro delas. E sentir essa alegria de tá vivo mesmo, sabe? De compartilhar isso com os outros. Mas, assim, nossa, foram viagens, assim, depois dessa, outras, assim, incríveis, tiveram amores incríveis também. E eu falo para os meus amigos, às vezes minhas amigas falam, você não sente falta, você não fica triste, que acabou. Acabou e tudo bem, as coisas têm começo, meio e fim. Não é porque acabou que deu errado. Foi lindo, sabe? E como trazer, né, a beleza e a intensidade daquilo que você viveu no seu dia a dia nas coisas e também planejar próximas e Exato. trazer essa vontade, esse tesão pela vida em tudo que você faz. E tá conectado a você, né? Tá o tempo todo buscando se conhecer mais e aplicando isso na sua vida. Sim. E é um caminho sem volta. Com certeza sem volta. E eu acho que isso é muito interessante que eu tenha tido essas experiências, né? E também até o nosso encontro, porque o que eu faço hoje na Willow, a Willow tem essa essência, né? Da gente quer dar para as pessoas momentos de conexão e de bem-estar. E aí eu vou aproveitar também já para encerrar esse podcast, né? Eu ficaria horas aqui falando. Sim, eu também. A gente vai ter que fazer mais. E escutando também. Então, acabando, eu vou escutar um pouquinho. Sim, e te agradecer por ter vindo, por compartilhar com a gente. Muito obrigada. Foi lindo, eu amei ouvir a história. A gente ainda vai trocar muita coisa. E deixar o convite também para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a conhecer a Willow. Esse foi um episódio do Pode Tranquilo, que é o podcast da Willow. A Willow é uma plataforma digital de saúde mental e bem-estar e a gente tem na nossa plataforma serviços, um ecossistema de serviços de bem-estar, que variam desde psicoterapia, nutricionista, personal trainer, astrologia, tarólogos, reiki, tantra, theta healing, realmente muita coisa. Então, que todo mundo que está ouvindo a gente hoje fique com uma sementinha plantada para viajar dentro de si, pelo mundo, né? E compartilhar isso com as pessoas, se conhecer cada vez mais. Porque eu acho que isso que faz a vida valer a pena, viu? Na minha opinião. Com certeza. Eu sinto que é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada a quem ouviu a gente. Eu sou a Beatriz Grau. Essa é a Camila Borenstein. E até a próxima.